Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite! Está começando Notícias com Brasil Alto Tietê, edição desta terça-feira, hoje dia 16 de junho de 2026. Confira os principais destaques desta edição. Guarda Civil Municipal prende 4 suspeitos após roubo a comércio no centro de Mogi das Cruzes. Explosão causada por vazamento de gás deixa 2 feridos, interdita imóveis também aqui na cidade de Mogi. E mais, vamos falar também da paralisação de parte do transporte escolar que mobilizou força-tarefa da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no meu, no seu, no nosso Notícias com Brasil Alto Tietê. Boa noite. 4 pessoas foram presas pela Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes após um roubo registrado na região central da cidade. A ocorrência teve início na manhã de domingo, quando o sistema Smart Mogi identificou um veículo que havia colidido contra um poste na rua Barão de Jaceguai. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, após o acidente, os ocupantes do veículo teriam agredido um casal e invadido o estabelecimento comercial das vítimas, arrombando a porta e levando produtos e documentos. Com o apoio do monitoramento inteligente e das equipes da GCM, os suspeitos foram localizados, detidos e encaminhados à Polícia Civil. O caso segue sendo investigado. Uma explosão, olha só, uma explosão provocada por vazamento de gás de cozinha deixou 2 pessoas feridas. Isso aconteceu na noite desta segunda-feira aqui na cidade de Mogi das Cruzes. O acidente aconteceu na rua João Otávio Gomes e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e serviços de emergência. Um homem sofreu queimaduras e foi encaminhado ao Hospital Luzia de Pinho Melo. Já uma mulher teve ferimentos leves e recebeu atendimento no local. Após a vistoria técnica, 2 residências foram interditadas devido aos danos estruturais provocados pela explosão. A Defesa Civil orienta que qualquer suspeita de vazamento seja comunicada imediatamente e reforça a importância da manutenção periódica dos equipamentos de gás. E agora a gente vai para um breve intervalo e na sequência tem mais notícias e informações para você. Não saia daí porque eu volto já. Proteger o seu negócio vai muito além de multas e interdições. É uma exigência por lei e um compromisso com a vida. Você sabia que sem o AVCB ou CLCB válidos, as seguradoras não pagam indenizações em caso de sinistro? Não corra mais riscos. O nosso departamento de engenharia está aqui para te assessorar em todo o processo. Garanta sua tranquilidade com quem entende. Ligue para a Sincomed.
Sua marca precisa parecer do jeito certo. Na CM Propaganda e Assessoria, cada projeto nasce com estratégia, criatividade e propósito. Do planejamento à entrega final, nossa equipe cuida de cada detalhe para fortalecer sua presença digital e valorizar a sua marca. Quer crescer nas redes sociais, atrair mais clientes e se posicionar com profissionalismo no mercado? Então vem para CM Propaganda e Assessoria. Fale com nossa equipe e descubra como podemos impulsionar o seu negócio. A emoção está de volta à tela da Com Brasil. Indy Next, a categoria que revela os novos talentos da Fórmula Indy. E o Brasil está na pista com o piloto Caio Collet. Você vê tudo com exclusividade aqui na Com Brasil. Vamos torcer juntos. Indy Next, Com Brasil é melhor. O Sincomércio do Alto Tietê é mais do que um sindicato patronal. É a casa de quem empreende. Um espaço onde o empresário encontra apoio, orientação qualificada e representação forte. A comunicação e a visibilidade do comércio regional também são prioridade. O Sincomércio conta com canais como a Com Brasil Alto Tietê e a sua revista institucional, fortalecendo a conexão entre lojistas e consumidores e ampliando a presença do comércio local nos meios de comunicação. Quem tiver uma empresa que precisa de um horário diferenciado, é só procurar o Sincomércio, que a gente pode fazer essa tratativa para trabalhar até mais tarde uma necessidade que tenha uma empresa, né, que estenda o horário. Sincomércio do Alto Tietê, a casa do empreendedor, o apoio que o comércio precisa para crescer. Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade. Estamos de volta com o nosso Notícias com Brasil Alto Tietê. A Prefeitura de Mogi das Cruzes precisou aí montar uma operação emergencial após a paralisação de parte dos profissionais do transporte escolar aqui do município. Segundo a administração, 32 motoristas e 23 monitores interromperam aí as atividades, afetando o atendimento em 45 unidades de ensino. Apesar da situação, a Prefeitura informou que todos os estudantes retornaram para casa em segurança e sem registros de ocorrência. Representantes da categoria participarão aí de uma reunião com o governo municipal e uma nova rodada de negociações já está marcada para o dia 29 de junho. O programa Saúde na Escola já atende aí mais de 64 mil estudantes na cidade de Suzano. A iniciativa integra aí ações das áreas de saúde e educação, levando atividades preventivas e orientações diretamente para as unidades escolares. Atualmente, 117 escolas participam do programa, que oferece ações de saúde bucal, vacinação, prevenção de doenças, cuidados auditivos e visuais, além de orientações sobre qualidade de vida. A cidade também ampliou sua estrutura odontológica e conta hoje com 33 equipes de saúde bucal atuando na rede pública. Mogi das Cruzes segue com a programação do Junho Ecossustentável. Nesta semana, a agenda conta com o Cine Ambiental no Núcleo Ambiental da Ilha Marabá.
observação de aves no Parque da Cidade e uma palestra sobre cultivo de orquídeas no Parque Centenário. As atividades são gratuitas e buscam aí incentivar a conscientização ambiental e a preservação dos recursos naturais. Os interessados devem consultar a programação oficial para realizar inscrição nas atividades que possuem aí vagas limitadas. Para mais informações, acesse o portal da TV combrasilat.com.br. E agora a gente vai para mais um intervalo e na sequência tem mais notícias e informações para você. Não saia daí porque eu volto já. O Sincomércio do Alto Tietê é mais do que um sindicato patronal. É a casa de quem empreende. Um espaço onde o empresário encontra apoio, orientação qualificada e representação forte. Diante das mudanças no sistema tributário brasileiro, o sindicato mantém parceria com a Associação das Empresas de Serviços Contábeis, oferecendo orientação prática sobre a reforma tributária e ajudando o empresário a se preparar para as novas regras com informação clara e acessível. Na proteção ao crédito, o Sincomércio atua em parceria com a CDL Mogi das Cruzes, desenvolvendo ações de combate à inadimplência, orientação ao lojista e fortalecimento de práticas responsáveis de concessão de crédito. Sincomércio do Alto Tietê, a casa do empreendedor, o apoio que o comércio precisa para crescer. Se o ano está passando depressa, espere só até eles chegarem. Vem aí, IndyNext e IndyCar 2026. São Petersburgo, Phoenix, Arlington, Birmingham, Long Beach, Indianápolis, Detroit, Madison, Road America, Mid-Ohio, Nashville, Portland, Markham, Milwaukee e Laguna Seca. Ao vivo, com Brasil TV. Com Brasil TV. Indy é aqui. O Sincomércio do Alto Tietê é mais do que um sindicato patronal. É a casa de quem empreende. Um espaço onde o empresário encontra apoio, orientação qualificada e representação forte. Por meio do Sebrae Aqui, oferece orientação em gestão, vendas, finanças e marketing, sempre com foco na realidade do comércio. Apoio técnico direto, pensado para quem está na linha de frente do varejo. Sincomércio do Alto Tietê, a casa do empreendedor, o apoio que o comércio precisa para crescer. Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade. E o Notícias com o Brasil Alto Tietê está de volta e a tradicional Festa das Nações segue agitando aí a cidade de Arujá, dentro das comemorações dos 174 anos da cidade. A programação reúne shows, apresentações culturais, dança
gastronomia internacional e que acontece aí na Praça do Coreto. Entre os destaques desta semana estão aí tributos musicais, apresentações de pagode, fit dance, também grupos de dança e o espetáculo internacional. A entrada é gratuita e as barracas gastronômicas funcionam aí diariamente das 12 horas até a meia-noite. Uma ótima opção para você aí saborear e também prestigiar a festa de Arujá. E a Polícia Civil investiga um caso de agressão registrado no Jardim Rincão, em Arujá. Um jovem de 24 anos foi atropelado e posteriormente agredido com um taco de beisebol após uma discussão envolvendo o atual companheiro de sua ex-namorada. Imagens de câmeras de monitoramento registraram toda a ação e serão aí utilizadas nas investigações. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o atendimento médico em Mogi das Cruzes. O caso foi registrado como lesão corporal. E a Polícia Civil prendeu o homem investigado por esfaquear um idoso de 81 anos e agredir aí a sua companheira. Isso aconteceu em Mogi das Cruzes. O suspeito estava foragido e foi localizado em Pindamonhangaba, cidade do Vale do Paraíba. Segundo as investigações, o crime ocorreu após uma discussão motivada por ciúmes, isso no bairro do Botujuru, aqui na cidade de Mogi das Cruzes. O acusado foi trazido para Mogi, prestou depoimento e permanece à disposição da Justiça. E agora a gente vai para mais um intervalo e na sequência vamos falar de esporte aqui no nosso Notícias com Brasil Alto Tietê. Enquanto isso, você acompanha a previsão do tempo. Sua marca precisa aparecer do jeito certo. Na CN Propaganda e Assessoria, cada projeto nasce com estratégia, criatividade e propósito. Do planejamento à entrega final, nossa equipe cuida de cada detalhe para fortalecer sua presença digital e valorizar a sua marca. Quer crescer nas redes sociais, atrair mais clientes e se posicionar com profissionalismo no mercado? Então vem para CN Propaganda e Assessoria. Fale com nossa equipe e descubra como podemos impulsionar o seu negócio. Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade. Pela primeira vez, a Copa do Mundo deixou de ser encarada como um evento esportivo para tornar-se uma grande propaganda política. Ao contrário da Copa do Mundo de 1930 no Uruguai, em 1934, os países europeus passaram a enxergar o verdadeiro valor de um mundial, tanto que a sede escolhida foi a Itália. Mas o que os dirigentes da FIFA não esperavam é que o Mundial passou a ser utilizado por Benito Mussolini como uma grande propaganda do fascismo para o resto do mundo. Mussolini, que comandava a Itália com mão de ferro desde 1922, sonhando em reviver os tempos do Império Romano, época pela qual os césares assombravam e dominavam o mundo, costumava incentivar os jogadores nos vestiários da mesma forma em que um general dava ordens ao seu exército. Perder a Copa seria uma péssima propaganda para o regime de Mussolini. Portanto, o ditador apelou de todas as formas possíveis, até mesmo aterrorizando os descendentes de italianos que viviam fora da Itália, os chamados oriundes, dizendo que caso não fosse defender a Itália na Copa, teriam que sentir o peso do fascismo. Um desses aterrorizados foi o brasileiro Filó, que atuava no Corinthians. Filó, por ser filho de mãe italiana, decidiu rumar à Europa para defender a seleção de Mussolini. Em campo, a Itália manteve supremacia, chegando à final da Copa contra a Tchecoslováquia. No tempo normal, a partida terminou empatada em 1-1.
Puck abriu o placar para os tchecos, Horst empatou. Na prorrogação, Esquivel marcou o gol do título da Itália fascista de Mussolini. A participação brasileira na Copa de 1934 foi novamente um verdadeiro fiasco. O Brasil, sem a menor organização e um estilo praticamente mambembe, foi eliminado na primeira partida, na derrota por 3-1 para a Espanha. Daqui a pouco tem mais. Vamos falar da Copa do Mundo da França em 1938. Na Com Brasil Alto Tietê, vai a Copa. Até lá! Estamos de volta com notícias com Brasil Alto Tietê. No comercial a gente pôde acompanhar aí o André Martinez trazendo aí histórias da Copa, super legal. E falando em Copa, vamos falar de esporte. É hora de receber aqui o nosso diretor Marcelo Menezes. Mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. E antes de falar de Copa, vamos falar do esporte regional. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que assistem o Notícias com o Brasil, aqui pela nossa TV com o Brasil Alto Tietê. Bom, temos algumas notícias bacanas aqui na nossa região. O União Suzano ainda continua vivo no Campeonato Paulista Sub-20. Né? Eles têm 3 pontos, estão no Grupo A. Tem uma vitória e uma derrota, tá ali colado na Ponte Preta e buscando se aproximar dos líderes, que são Juventus, Ferroviária e Corinthians. Então, o União Suzano ainda continua na briga para a próxima fase do Campeonato Paulista Sub-20. E também falar um pouco sobre o Mogi Basquete, né? Que o Mogi Basquete, depois do final da campanha na NBB, que foi eliminado pelo Franca, né, numa disputa de 5 jogos, vem aí se reestruturando e fazendo um grande planejamento para a próxima temporada. Né? Eles anunciam que provavelmente o próximo mês vai ter anúncio de novas contratações, né? Novas contratações que trarão uma estrutura e possibilidades ao técnico para poder trabalhar com mais força nesta nova temporada que vem. E o vôlei regional também se movimentou bastante, né? O Silogia Suzano e o Arujá Vôlei movimentaram aí os campeonatos da Federação Paulista, né? E tiveram grandes resultados e estão ali também nas suas disputas dentro dos estaduais. E agora vamos falar da Copa, né? E como é que tá os jogos aí? Já estamos passando para a segunda fase, ainda continuamos... Primeira fase, claro, mas o segundo jogo da primeira fase, como é que tá sendo aí? Não, Cláudio, ainda a gente continua nos primeiros jogos da primeira fase, né? Ontem foi o dia do empate. Todos os 4 jogos que aconteceram ontem foram empates. A gente comentou ontem sobre um empate que ninguém esperava de Espanha e Cabo Verde. E Cabo Verde realmente surpreendeu, né? Tendo um sistema defensivo onde não deu possibilidade da Espanha penetrar, né? Mas também tivemos Bélgica e Egito, onde foi 1-1. Né? O Egito sempre dependendo muito da sua estrela principal, que é o Mohamed Salah, jogador também do Liverpool, é um dos jogadores que faz a diferença, e ele que fez o passe, a assistência para o gol do Egito. Né? Primeiro tempo muito disputado entre os dois times, apesar da Bélgica ter jogadores de muita qualidade que fazem a diferença, assim como o Dorgu, assim como o Kevin De Bruyne, né? Mas no segundo tempo, quem brilhou foi a estrela de Romelu Lukaku. Ele é o maior artilheiro da Bélgica, com 39 gols pela camisa da seleção da Bélgica. Apesar do gol não ter sido dele, ter sido contra, mas ele teve uma participação muito forte ali no gol. Ele que é um centroavante de muita força, de muita presença dentro da grande área. Ele não começou o jogo, mas esteve, entrou no segundo tempo e fez a diferença. Depois a gente teve também outro empate, que foi um grande jogo também de Arábia Saudita e Uruguai. Esse jogo, o primeiro tempo também foi bem disputado.
a Arábia Saudita fez o primeiro gol no primeiro tempo. Uma atuação brilhante do goleiro da Arábia Saudita. Este é um que a gente tem que ficar muito ligado. Já tínhamos falado do jogador, do goleiro Vozinha, que fez uma brilhante atuação, mas eu, assim, não me lembro de uma atuação de um goleiro em Copa do Mundo tão boa quanto foi o goleiro da Arábia Saudita. No segundo tempo, o Uruguai pressionou mais, o Uruguai com jogadores de mais qualidade. Ali a gente fala de Valverde, que é do Real Madrid, é um excelente meio-campo, que fez também uma grande diferença. Manuel Ugarte, que é um volante também de muita presença, chutou para gol. E aos 80 minutos, o Uruguai acabou empatando e continuou esse resultado até o final do jogo. E depois desse jogo, tivemos um dos jogos que foi, para mim, um dos melhores jogos da Copa até agora, que foi Irã e Nova Zelândia. Empataram em 2-2, mas foi um jogo lá e cá, com muitas oportunidades. Engraçado que a gente comenta que são dois times que não têm muita expressão em Copas do Mundo, em torneios classificatórios, mas foi um belíssimo jogo. Quem tiver a oportunidade de assistir esse jogo vai ver o quanto foi pegado esse jogo, quanto foi lá e cá, várias oportunidades. Um destaque para o Chris Wood, que é um dos atacantes, um dos centroavantes, um dos melhores centroavantes da Nova Zelândia, que fez o passe, a assistência para os 2 gols, né? Inclusive o primeiro gol da Nova Zelândia, um gol muito bem trabalhado, com uma matada de bola de um lançamento lá da intermediária para o Chris Wood, e ele depois fez ali a sua troca de passes que caracterizou no fim e no gol, né? Então, assim, ontem foi caracterizado por 4 empates, 4 jogos e 4 empates. E hoje vamos ter aí, tivemos França e Senegal, né? Ainda a gente está apurando os resultados para poder falar aqui. Daqui a pouquinho, terminando o jornal, temos Iraque e Noruega e depois Argentina e Argélia. Argentina, promete, hein? Esse promete. Qual é a expectativa sua para o jogo da Argentina? Cláudio, eu depois daquela do Brasil, eu fico pensando, e os resultados que estão acontecendo na Copa do Mundo, né? A gente tem resultados aí que são impressionantes, assim como esse da Espanha e de Cabo Verde. Então, a gente espera que a Argélia dê um trabalho para a Argentina, né? Esperamos isso, mas eu creio que o favoritismo da Argentina vai prevalecer. Né? Não vou chutar resultado, mas eu creio que a Argentina vai se prevalecer aí da sua história, da sua tradição e ganhar esse jogo contra a Argélia. E a nossa seleção? Como é que tá aí os preparativos? Bom, Carlo Ancelotti fez mais alguns treinos, houve algumas modificações, ele tentou alguns trabalhos, né? Houve alguns treinos onde ele colocou o Endrick no time principal, depois ele voltou com o Igor Thiago, mas também trocando algumas peças nas pontas. O meio-campo, que o Fabinho entrou no lugar do Casemiro e deu uma consistência maior, principalmente na marcação, ele também fez esse trabalho. Então, assim, esperamos muito que a correção tática seja feita, os passes sejam melhorados e provavelmente teremos mudança no jogo contra o Haiti. Vamos aí acompanhando aí a seleção até sexta-feira e torcer para que sejam vitoriosas dessa vez, né? Com certeza, Cláudio. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Te espero amanhã no nosso Telejornal. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui o Notícias com Brasil. Obrigado. E essas foram as principais notícias desta terça-feira aqui no nosso Notícias com Brasil Alto Tietê. Continue acompanhando a nossa programação e também as nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Alto Tietê. Com Brasil Alto Tietê, informação que conecta você à nossa região. Boa noite.